Graça e paz a todos, família. Estamos aí iniciando mais uma live mentoria, discipulado cristão. Você que está chegando aí, deixa o teu boa noite. Quero compartilhar com vocês as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem feito. E hoje nós vamos falar de algo que tem preocupado muitos cristãos, né? Quando chegam as crises, quando chegam os momentos de crises na vida de um cristão. Como lidar com essas crises? E hoje estamos passando por tantas crises, né, por tantos momentos de crise. E quando chegam as crises, uma atrás da outra, você está esperando algo e de repente vem algo que você não esperava. É isso que nós vamos falar na live desta noite. Eu convido você, em nome de Jesus, quem está chegando aí já, dá o seu boa noite, compartilhando, chamando esse pessoal aí para a gente bater esse papo. Quero orar por você, quero trazer uma palavra de Deus para você, né? Vamos ver se algum pastor vai aparecer na live aí para a gente chamar para conversar com a gente também. De repente, algum pastor está passando por aí, vai dar uma acenar, né, pra gente aí, e a gente vai então bater um papo também. A gente vai estar aí falando um pouquinho da palavra de Deus. Como que você consegue entender as crises no momento que você não quer ela? Não, ninguém quer crise, né? No momento que você está enfrentando outra crise. Vamos supor que começa a entrar crises na sua vida, demasiadamente, e você fala: o que aconteceu, pastor? O que está acontecendo comigo? Que eu estou passando por uma crise. Essa crise pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise de problema familiar, essa crise pode ser uma crise de relacionamento, marido e mulher, mãe e filhos. Essa crise pode ser uma crise ministerial que está passando. Pode ser uma crise de enfermidade que está passando. Como a gente deve tratar as nossas crises, como a gente deve tratar as nossas crises sem desistir, sem olhar para trás, sem parar em desistir. Já pensou, eu vou desistir, eu vou chutar o balde? Graça e paz aí, o pessoal está entrando, graça e paz, Michele, Aline. Como enfrentar essas crises, querido? A ponto de você entender que isso é uma permissão de Deus, ou você entender que essas crises que você está passando é algo enviado do capeta. Tem muita gente que fala assim: não, pastor, acho que fizeram uma macumba para mim, porque o que eu estou passando eu nunca passei na vida. Como que você vai entender isso na palavra de Deus? E nós vamos falar isso em questão de mentoria. Como que nós vamos entender isso? Entender o que eu estou passando. Sabe aquele dia Sabe aquele dia, ou aquele mês, ou aquela semana que nada dá certo? Então você tá com um problema e vem outro. Aí depois você está tentando resolver um problema, vem 3. Aí você fala: não é possível, pastor. Alguém aqui na live está passando por isso, né? Fala assim: ô pastor, fala a Deus. Fala a Deus, né? Fala a Deus, né? Estava tentando resolver um problema, pastor, já apareceu 3, cara. Não é possível. O que está acontecendo? Como então, queridos, eu passar por esses momentos de crises e ao mesmo tempo ter paciência? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e paciência. Porque toda crise e todo problema, ela cria uma expectativa e vai criar em você uma ansiedade para você enfrentar esse problema. Você vai ficar ansioso para ver esse problema ser resolvido. Amém? Não é assim? Então a gente fala assim: tudo bem, a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes lançai toda a ansiedade aos pés do Senhor, que Ele tem cuidado de vós, aleluia.
E esse lançar a ansiedade é através da oração, é jogar através da oração. Mas a gente está vendo pessoas passar por crises de ansiedade e não ter paciência para suportar essa crise. Pessoas que não estão tendo paciência para aguentar essas crises. Eu acho que nós estamos vivendo muito uma humanidade que está muito rápido as coisas. E quando vem um problema, nós queremos solucionar o mais rápido possível. Porque as coisas estão sendo muito rápido. Então, como a humanidade está a cada dia apresentando uma nova estratégia para problemas, né? Todo dia você vem aí com a humanidade apresentando estratégia, a gente também cria essa expectativa de resolver logo os nossos problemas e as nossas crises. E a gente começa a gerar, então, aquela ansiedade para resolver logo. Porque nós estamos vivendo num mundo muito rápido, vocês concordam comigo? Hoje basta 3 minutos para você comer um macarrão instantâneo, né? Faz tempo que eu não como macarrão instantâneo porque eu não gosto. Mas tem muita gente que para resolver o problema da fome é 3 minutos, né? Tu joga lá na água quente. Isso é bom? Vai resolver sua fome, mas é uma boa nutrição. Então a gente está criando, a gente fica nessa ansiedade e a gente não tem paciência para receber o melhor para nós. Nós queremos resolver o problema, mas a gente não tem paciência para poder a gente ter algo realmente que venha, que seja de Deus, que seja abençoador. E em alguns momentos as nossas ações, as nossas estratégias, elas acertam nos objetivos para reduzir até o tempo. Eu vou fazer isso que vou solucionar isso. Tem um problema de falta de dinheiro, então eu vou fazer aquele empréstimo aqui agora, né, e já era, pela fé. A gente vai começando, a gente quer reduzir o tempo, ninguém quer passar pela crise, ninguém quer passar por os problemas. Então essa diferença, essa ansiedade versus paciência, esse é o tema da live desta noite. Ansiedade versus paciência. O que é mais gostoso? Um macarrão instantâneo, vou dar um nome aqui, o miojo, ou um italiano, aquele feito com ingredientes caseiros, aquele molho caseiro, aquele molho de tomate, né, que você... O que é mais saudável? Aquela massa italiana ou um macarrão instantâneo? Então é nisso que eu quero falar. Essas tentativas, elas colocam de a gente resolver os nossos problemas rápidos, as nossas crises, a nossa ansiedade, todas essas tentativas de resolver isso rápido, vai deixando algo ruim na gente. O homem vai tendo algo ruim dentro dele. Vai ter a ansiedade de resolver o problema rápido. E nessa rapidez, a gente quer resolver, a gente não tem a paciência de esperar no Senhor. Nós não temos a paciência de podermos esperar o melhor de Deus. Nós não temos a paciência. Então, por quê? Porque a gente é mal acostumado. A gente acostumou mal com os fast food, né? Com as comidas rápidas, com os hambúrgueres, né? Com o iFood. A gente acostuma muito mal. Micro-ondas, a gente coloca no micro-ondas e esquentou, já era, né? Vamos fazer uma lasanha, tem essa lasanha de micro-ondas aqui, vamos colocar, ela vai resolver o nosso problema de fome. Tantas outras coisas que têm entrado com velocidade na humanidade, e ao invés de ajudar, nós achamos que está nos ajudando, nós estamos criando mais ansiedade, deixando mais ansiosos para esse mundo. E quando vem os problemas, as nossas crises, nós queremos resolver ela em uma semana, queremos resolver ela no mesmo dia, queremos resolver ela num piscar de olhos, numa ação, numa atitude, num rolar de dedo no Instagram. Não é assim, querido. Não é assim. Você é acostumado, acredita
que a vida é uma experiência rápida, de solução rápida, né? A gente vai resolver isso. Então a gente também começa a levar isso para o mundo espiritual, que a gente vai resolver com uma oração. A gente vai resolver isso indo num domingo num culto. Não, vou resolver meu problema. Tenho um problema para resolver e nesse culto de domingo vai ser resolvido esse meu problema. Porque a gente está com esse negócio da velocidade do mundo, que está tudo muito rápido, a gente vai criando uma expectativa que tudo vai ser resolvido também rápido. E aí nós começamos a acumular crises de ansiedade, porque não conseguimos resolver esse problema. Temos um problema de saúde, depois entra um problema familiar, depois entra um problema de relacionamento, depois entra um problema financeiro, e quando a gente vê, a gente tem um monte de problema e a gente não tem a paciência de focar num problema só, de esperar no Senhor, de orar. E eu gosto muito daquelas mensagens que falam sobre a árvore, porque uma árvore, para produzir o fruto, ela precisa passar por um tempo determinado. Ou seja, não importa o quanto nós estamos ansiosos pelo fruto, ele virá no tempo e na estação correta, amém? Não importa o quanto nós estamos desesperados, eu quero esse fruto, eu quero esse fruto. E aí a gente está comendo às vezes o fruto verde, por causa da nossa ansiedade. Nós estamos vivendo numa geração que não sabemos esperar, que por causa do próprio mundo que é muito rápido, por causa das coisas que são muito rápidas, nós não estamos esperando em Deus. E a palavra de Deus diz no Salmo 40, esperei com paciência. Não é só esperar, é esperar com paciência. O salmista diz, Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que texto maravilhoso. Então, nessa nossa ansiedade, a gente quer ver o fruto maduro cada vez mais rápido. A gente quer que o fruto amadureça mais rápido para a gente comer mais rápido possível. Nessa ansiedade, a gente está esperando se saciar, matar a nossa fome por esse fruto que está verde, mas eu não sei esperar, eu quero que ele amadureça. Eu não quero esperar o tempo dele. Há um tempo da tua crise, querido, há um tempo desse problema, há um tempo em que você vai ter que esperar no Senhor. Você vai ter que, isso vai querer produzir em você paciência, querido, em nome de Jesus. Os frutos vão vir. Você está plantando, você está orando, você está fazendo a tua meditação, você está na palavra, você abandonou o pecado, então o fruto vai vir. Creia que o fruto vai vir, porque você está passando por essa passagem natural, que é esperar, que é o tempo. Nós temos 4 estações no ano, e não é possível que a gente entrar nesse modo mundano, que as coisas são rápidas e o nosso problema tem que ser resolvido rapidamente, que essa crise vai ter que ser solucionada essa semana, que essa doença vai ter que sair hoje. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor é poderoso para fazer um milagre, mas o milagre, a palavra milagre, ela quer dizer que é algo inesperado e algo que acontece, que não acontece todo dia. Então você não pode viver todo dia um milagre. Entenda o que eu estou dizendo? Nós passamos por momentos, os maiores crises que nós passamos não tem milagre. Tem amadurecimento, tem fortalecimento, tem reconhecimento dos nossos erros, para que nós possamos estarmos confessando nossos erros, nossos pecados. Então, essa passagem natural do tempo, de nós esperarmos, e o problema vem e a gente tem que saber esperar o momento certo. Isso, quando a gente sabe esperar, a gente está regando esse fruto, para a gente não comer esse fruto verde. Tem muita gente se precipitando para resolver os seus problemas e comendo fruto verde.
se precipitando e entrando em outro problema, querendo resolver um problema financeiro, fazendo mais dívidas, querendo resolver um problema familiar, não deixando o tempo, não deixando Deus acertar as coisas, criando mais desavenças, querendo resolver um problema de natureza física, de doença, de enfermidade, jogando culpas em outras pessoas, jogando culpas em outras circunstâncias, que não seja dele mesmo, mas temos que esperar no tempo do Senhor. Então a palavra de hoje é ansiedade e paciência. Ansiedade versus paciência. Tenha mais paciência e menos ansiedade. Amém? Tenha mais paciência. E essa paciência, essa paz, nós não temos porque nós não queremos perder o controle das coisas. O homem, escuta o que eu vou te falar, lendo a palavra de Deus aqui no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, eu vejo que o homem não quer perder o controle das coisas. Ele quer tudo orientado para um plano seguro. Eu sou assim. E quando não sai no meu plano, meu Deus do céu, eu falo, cara, eu não posso ficar doente. Não, eu não posso. Eu falo isso às vezes para a pastora Carol, eu falo assim, cara, eu não posso ficar doente, eu não posso. Aí eu fico. Então, porque a gente é orientado para um plano seguro. E o que não muda, o que não muda no mundo são as mudanças. Porque sempre vai haver mudanças. Amém? O tempo não é assim, você olha para o tempo, de repente está chovendo, daqui a pouco parou de chover, está um calor. Porque as sementes plantadas, entenda isso, que as sementes plantadas que a gente vai colher rápido. Mas há outras cujas colheitas, elas vão... A gente não vai ver agora, às vezes a gente nem vai colher agora. A gente vai colher lá pra frente. Né? A gente não vai ver, vai ser 15 anos de rega, a gente vai regar. São assim com as tâmaras. As tâmaras, as tamareiras são assim. Ou seja, as sementes que nós vamos ter que plantar e vão ter que ter paciência. Então, é tempo de tirar a ansiedade do coração. Eu quero dizer para você, queridos, vamos orar para tirar a ansiedade do coração. Para esperar o tempo certo de Deus. Para esperar o tempo certo. Porque quem vive pensando no fruto, ele vai se angustiar facilmente. Pois a ansiedade vai tomar conta do seu coração. Né? O meu irmão Rafael, ele está aqui na live, ele está plantando lá em Itanhaém, ele está plantando uns frutos lá. E de vez em quando ele manda umas fotos dos frutos. Mas tem que esperar, né, Rafael? Tem que esperar. Tem plantação que você vai colher daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque a gente tem que esperar. Mas a ansiedade no coração dele é tanta, a alegria de ver os primeiros frutos. A gente tem aquela ansiedade de ver. Né? E quem vive pensando nos primeiros frutos, ele fica angustiado, ele fica ansioso, toma conta do coração dele, né? Mas existem coisas que vão ajudar, existem antídotos que vão ajudar a gente a tirar a ansiedade do coração. Sabe qual é esse antídoto para tirar a ansiedade do coração? Paciência. Ô glória! Amém? Paciência. Ou seja, é um dos frutos do Espírito. A paciência é um dos frutos do Espírito e ela é necessária porque essa paciência ela habita em nós e ela é capaz de proporcionar essa paz que nós precisamos. A paz necessária para a gente realizar tudo aquilo, as nossas ações, as nossas atitudes diárias, para que o fruto venha realmente a gente colher no tempo certo. E a gente tem que buscar o Espírito Santo. Buscando o Espírito Santo a gente encontra a paciência. Então como que você vai vencer essa ansiedade? Como você vai vencer esse problema, essa crise que você está passando agora? Você vai encontrar no Espírito Santo paciência. A minha oração é para que você encontre no Espírito Santo paciência. Amém? Mas será que a gente está disposto a esperar? Eu quero fazer essa pergunta para você. Será que você está disposto a esperar nesse mundo que é tão... que está
tudo rápido? Será que está disposto a esperar? Você quer um macarrão instantâneo, um miojo, 3 minutos? Ou você está disposto a esperar aquela macarronada italiana feita naquele molho de tomate especial, né? Caseiro, aquele molho de tomate caseiro, aquele macarrone, aquela mangia que ele fa bene, né? Que você está disposto a esperar? Será que a gente não quer deixar a nossa própria força seguir o caminho, ao invés de esperar? Senão eu vou resolver isso hoje eu vou resolver. Será que a gente aproveita o tempo presente para semear o tempo de hoje? Ou a gente está tão ansioso com o nosso futuro que a gente está esquecendo de semear hoje, porque a gente está preocupado em colher. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está preocupado em colher e você deixa de semear hoje. Porque você está preocupado em colher, você está tão ansioso em colher esse fruto para resolver a sua crise, que você está deixando de colher. Estamos tão cheios de desejo para a gente ter o nosso resultado, que a gente prefere um fruto artificial muitas vezes, né? Quando a gente monta a mesa da Santa Ceia, está lá o pão, né? Tá lá as uvas, e aquelas uvas ali são artificiais, né? Às vezes as crianças falam, quero uma uva, pastor, né? Será que a gente está tão ansioso? Oh, glória a Deus, o pastor Alexander está aí com a gente já, daqui a pouco vou chamar ele para fazer essa pergunta para ele. Ansiedade versus paciência. Eu tinha ansiedade para conquistar coisas grandes, irmãos, eu corria de lá para cá, eu buscava uma, sabe, oportunidade de crescimento, mas às vezes isso começava a tirar de mim a noção do meu plantio no presente. Porque quando a gente fica ansioso em colher muito, a gente deixa de plantar. E então eu quero dizer para você, não pare de plantar. Não pare de você plantar. Não deixe que essa ansiedade te deixe preso. Você está preso no futuro, porque você está tão ansioso para receber isso, que você está preso no teu futuro. E você está esquecendo de plantar agora. E Deus sabe qual é o tempo certo para todas as coisas. Então esse tempo de cura vai vir na tua vida, amém? Perceba isso. Esse tempo de você resolver essa situação financeira vai vir na tua vida. Esse tempo de você resolver esse relacionamento vai vir na tua vida. Então, o que eu quero dizer para você é que qual é o tempo certo que as coisas acontecerem na minha vida? Deus sabe o tempo certo. Então eu preciso ter paciência. Esse é o antídoto. E onde eu encontro a paciência? Eu vou encontrar a paciência através do Espírito Santo de Deus. Através da busca do Espírito Santo de Deus. Então vamos deixar as coisas acontecer no tempo de Deus. Amém? Vamos deixar as coisas acontecer. Vamos esperar a resposta de Deus. Tem muita gente se precipitando, não ouvindo, não esperando a resposta de Deus e se precipitando. Porque as coisas não são no nosso tempo. E aí essa ansiedade, ela vai ser gerada, pode se transformar em paciência. Amém? A paciência versus a ansiedade. É uma luta. É uma luta. Se você não buscar a paciência, a paz no Senhor, a paciência, essa ansiedade vai tomar conta do teu ser, essa ansiedade vai tomar conta da tua cabeça, vai tomar conta da tua mentalidade, vai tomar conta do teu tempo. Vai tomar conta do teu tempo. E Deus que vai direcionar você a agir no tempo certo para você ter um sucesso na tua vida. Você crê nisso? Deus vai dirigir você. Imagine se Deus tivesse criado o homem primeiro. Deus criou, né? Antes de colocar as coisas no seu devido tempo. Deus não fez primeiro o homem, né? Então veja bem, ele o teria colocado em um lugar de desordem, mas ele aguardou. Deus aguardou. É isso que eu acho assim, ele aguardou com paciência, ele teve um alinhamento para trazer o homem à vida, lá em Gênesis. E quando ele traz o homem à vida, ele já tinha tudo feito, o mundo, né? As coisas estavam ali, estava em ordem o mundo. Eu fico imaginando, não sei se Deus faz o homem primeiro sem nada, né? Ia ser uma desordem. Então veja bem, imagine se Maria e José tivessem sido ansiosos quanto ao nascimento de Jesus. Não. Aquela ansiedade de Maria, é provável que não teriam discernimento
para fugir de Herodes. No tempo certo, nem saberia o momento exato de voltar para Jerusalém. Então, o que muitos não sabem é que a ansiedade é um dos principais motivos de não conseguirmos ouvir Deus. Repito para você, a ansiedade é um dos principais motivos de não conseguirmos ouvir Deus. Como tem pessoas ansiosas, como tem pessoas com crise de ansiedade, porque não conseguiram resolver o problema, não conseguiram bater a meta, não conseguiram dinheiro para pagar o boleto. Como tem pessoas, gente, como tem, e isso tem atacado o povo de Deus. Jesus, ele tinha um propósito maravilhoso para cumprir na terra. No entanto, esse propósito que Jesus tinha, ele foi concedido de maneira intensa depois dos seus 30 anos. Você está entendendo? Que tudo tem um tempo. Foi concedido de maneira mais intensa e ele esperou o tempo certo. Então, espere o tempo certo. Espere o tempo certo. Você tem percebido o tempo certo de Deus para a tua vida? Ou você está ansioso e você começa a atrapalhar o tempo de Deus muitas vezes? É isso que eu quero que você entenda. Que o tempo certo, você tem plantado no presente, ou você está tão preocupado com o futuro que tem esquecido de plantar no presente? O que está passando na sua cabeça para você estar tão ansioso a ponto de não ter essa paciência no Senhor, de saber o tempo certo para todas as coisas? Eu vou dizer uma coisa para você. Quem planta laranja no presente não estará ansioso por sua colheita. Ele já sabe que vai vir laranja. Glória a Deus. Vou falar de novo. Se você está plantando laranja hoje, você não pode ficar ansioso, porque você sabe que vai vir laranja, não vai vir limão, não vai vir banana. Então não pare de plantar. Espere o tempo certo. Espere o tempo certo. Não pare de plantar. Aleluia. É essa palavra que Deus está queimando no meu coração. Se você está ansioso para o seu futuro, pelo motivo da sua semeadura, do presente, eu acho que a gente tem que estar alinhado essa semeadura do presente com a do futuro. Pô, se eu estou plantando hoje, eu vou colher. Então esse problema que está aqui, isso vai ser resolvido, eu vou ter paciência. O Senhor vai me dê paciência, Senhor. Esse versículo é muito bom, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Querido, nesse versículo de Filipenses, a gente encontra uma direção para a gente não estar ansioso. Né? Como a palavra é maravilhosa, eu sou apaixonada pela palavra. A gente encontra uma direção, para a gente não estar ansioso, para a gente fazer com que as nossas orações, que as nossas atitudes de graça sejam conhecidas diante de Deus. Então, nesse sentido, quando a ansiedade insistir em controlar a sua mente, quando a ansiedade insistir em te levar para você parar de plantar, leve essa oração até Jesus. Vá até Jesus com oração. Vá até Jesus. Clame ao Espírito Santo, que Ele vai preencher o teu coração. Eu tenho certeza. A paz, a alegria, todas as coisas estão debaixo do governo de Deus, querido. Está no tempo de Deus. Toda essa crise de ansiedade que o mundo está vivendo e está entrado na igreja, e tem dominado as nossas almas. Como líderes, como homens de Deus, muitas vezes nós estamos ansiosos porque não resolvemos os problemas, e não vamos resolver todos os problemas. Vamos resolver sim, no tempo certo, no tempo de Deus. Nós precisamos de paciência. Eu quero ministrar na tua vida a paciência. Eu quero que Deus ministre na tua vida. Porque todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. Eu tenho aprendido isso. Tudo está debaixo do governo de Deus. Senhor, me dê paciência, me dê tua graça. Então muda hoje. Lança todas as ansiedades aos pés de Jesus. Mude hoje, você pode mudar. Amém? Faça dessa ansiedade uma oração. Descansa teu coração. Jesus está com você, querido.
Descansa, descansa. Não deixa a ansiedade roubar sua paz. Amém? Na verdade, pastor Alexander, quantas pessoas, pastor Alexander, estão deixando que perder a paz, roubar a paz? Pastor Alexander pode, que se ele está aí, eu queria falar com o pastor Alexander, em nome de Jesus. Se você está aí, pastor, pessoas têm perdido a paz, deixando roubar a paz. Ansiedade versus paz. Pastor, como que eu faço, em nome de Jesus, né? Pra gente não deixar, claro, o Espírito. Glória a Deus. E aí a gente tem que esperar no Senhor, aguardar no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome. Graça e paz. Pastor Alexander Montrezol, meu amigo, que bom te receber nessa live. A paz do Senhor, Shalom. Fico imaginando. Tudo bem aí agora? Tudo ok. Pastor? Glória a Deu Deus. uma travadinha, mas agora voltou. Vamos lá então. Pastor, ansiedade versus paciência. Como tem pessoas hoje no nosso meio mesmo, ansiosas, né? Com crise de ansiedade. Me parece ser o mal do século, né? Essa ansiedade que encaminha você para depressão e outras doenças psicossomáticas. Enquanto a Bíblia milenar já nos traz direcionamento acerca da paciência, acerca do tempo. Eclesiastes deixa isso muito claro no capítulo 3, dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E em meio a tudo isso, numa roda viva, a sociedade hoje caminha para o imediatismo. Mas enquanto você falava sobre semear, há pessoas tão preocupadas com a colheita que deixam de semear. Eu me lembrava de um texto e gostaria de pontuar aqui com sua licença, que é a história do herdeiro de Abraão. Descendente direto de Abraão, Isaque. Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 26, que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, ou seja, a situação piorou. Nos dias de Isaque houve mais fome do que nos dias de Abraão. Então foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Agora observe o versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu disser. E quantas pessoas hoje, por ansiedade, tomam decisões por sua própria conta e colhem consequências por causa disso. Deus disse para Isaque: fica na terra que eu te disser. Versículo 3, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. Mas fica na terra que eu te disser. Não fica preocupado com a fome. Tenha paciência. Espera. Como diz o salmista no Salmo 40, verso 1, esperei confiantemente, esperei com paciência no Senhor. Isso. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que interessante. E então, diz o texto, um pouquinho mais adiante, fica já uma sugestão para seu desafio, leia o capítulo 26 do livro de Gênesis. Nosso desafio de 40 dias, né? 30 minutos diários de leitura da palavra. Leia o capítulo 26 do livro de Gênesis. Um pouquinho mais adiante, Isaque obedeceu. Isaque não se precipitou. Ele ficou na terra, ele ouviu o comando de Deus, e diz o texto, no versículo 12, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Aleluia. E diz o texto
ainda no versículo 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Por quê? O princípio aqui qual foi? O mesmo princípio. Ele soube esperar. O senhor acredita, pastor? E em meio a isso... Eu tenho uma pergunta. Diga. O senhor acredita que só existe ansiedade porque tem problema que a gente não consegue resolver na hora? A ansiedade, na minha visão, ela nasce no nosso coração diante de uma expectativa. E essa expectativa pode essa expectativa pode ser eu solucionar o meu problema. Eu preciso de hoje e disso. Eu preciso para agora, essa semana. Não, esse mês, uma expectativa. Expectativa frustrada. Há pessoas, por exemplo, às vezes uma expectativa simplesmente que ainda não aconteceu, não necessariamente frustrada. Ah, eu estou num relacionamento e a minha expectativa, e aí eu já começo a ficar ansioso. Não aconteceu nenhum problema, mas eu já estou ansioso porque gerei uma expectativa. Então, nós precisamos, e aí quem é que vai nos orientar? É a palavra. Nós precisamos colocar as nossas expectativas no Senhor. E é difícil fazer isso na prática, porque a gente tem uma visão material, carnal, humana, física e palpável. Enquanto Deus quer nos dar uma visão, por isso é que a Bíblia fala da paz que excede o entendimento. Exatamente. Porque é uma visão que vai além da nossa humanidade. É a visão do Espírito. Quem consegue lançar as expectativas, olha o que diz o texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Percebe? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, a ansiedade chegou, eu tenho que... Não posso guardar ainda. Despeja. Não. Já joga. Pintou uma expectativa, joga para ele. Joga para ele. É isso, exatamente. Não fica com essa expectativa na sua mão, porque isso vai te fazer mal. Eu vou dar um exemplo. O nosso corpo, ele, em algum momento da digestão, ele produz toxinas. Sim. E aí vem os rins, fazem a filtragem do sangue e jogam fora as toxinas. E tem gente, queridos, ansiedade é tóxica. Se você não lançar, você vai adoecer. Exatamente. A ansiedade é tóxica. E tem muita gente, pastor Adriano, deixando de viver o seu chamado, deixando de exercer o seu ministério, deixando de viver no propósito, porque está intoxicado pela ansiedade. Pastor Adriano, nós vivemos uma geração em que tudo é instantâneo. E essa instantaneidade gera ansiedade. Você quer um exemplo? Quando nós somos da mesma geração, quando nós saímos de casa, jovens, íamos para determinado lugar e por algum motivo demorávamos a chegar, não existia smartphone, não existia internet, né, gente? Existe vida além da internet. Nós somos prova viva disso. Exatamente. A geração de hoje nasceu com a internet, nós somos prova viva disso. Aí o que acontecia? O que acontecia era simples, então era só telefone fixo quem tinha. Fora isso, tinha uns telefones públicos, os tais orelhões. Então acontecia alguma coisa, demorava algum tempo até que os nossos pais ou responsáveis começassem a cogitar que tivesse havido algum problema, porque sabia que tinha trânsito, tinha ônibus, tinha atraso no ponto de ônibus, etc. Hoje em dia, se passou 30 segundos do tempo que se espera as coisas, dá desespero. E aí o que acontece? Começam as mensagens, começam as ligações, começam os telefonemas, começa isso, começa aquilo. E se não há uma resposta imediata, já gera ansiedade.
Basta seu aparelho, seu smartphone ficar sem bateria, pronto, acabou o mundo. Acabou o mundo, cara. Para você falar, Por quê? cara, para você sem bateria. E a Ansiedade. gente fica tão ansioso hoje em dia, pastor Alexandre, quando a gente manda uma mensagem para alguém, a gente quer que a pessoa responda na própria hora. Às vezes a pessoa está trabalhando, a gente fica ansioso. Será que vai me responder? Será que ele viu? E aí, se a pessoa não responde, aí a gente tenta ligar, né? Vou ligar para ver, às vezes não viu a mensagem, mas não é assim, né, cara? Porque o mundo tá assim. E aí o inimigo trabalha, né? Tá vendo? Fulano não gosta mais de você. Fulano tá bravo com você. Coitado dos namorados de hoje. Ainda bem que a gente não pegou essa época de namorar nessa época, né? Que os namorados de hoje devem sofrer demais, né? Que as meninas ciumentas, aquele casal ciumento, então, como que faz? Eu fico imaginando, né? A pessoa tá ansiosa demais, cara, porque qualquer coisa, né? O que você curtiu, por que você curtiu isso? Eu acho que cria uma crise de ansiedade, a nossa juventude está ansiosa, mas além disso, pastor Alexandre, eu estou falando dos problemas diários que nós estamos resolvendo. Por exemplo, a gente quer que essa gripe que pega, que está derrubando muita gente, a gente quer que a gente está tão ansioso para ser curado no mesmo dia, porque a gente tem problemas para resolver, a gente tem que trabalhar, a gente não está dando tempo ao tempo para as coisas acontecerem no tempo, nas estações dela. A gente às vezes quer que resolver problemas financeiros, entrando em outro problema financeiro, a gente quer resolver problemas conjugais, porque a gente viu no Instagram que é assim, então vai ter que ser assim no meu relacionamento, e não é assim, nós somos diferentes uns dos outros, e nós temos que lançar no Senhor, e aí que eu quero dizer para ti, quando a gente lança a ansiedade no Senhor, lançar é lançar na palavra, porque a palavra vai produzir em mim paciência. Como é bom quando eu leio a palavra de manhã, sabe, para tomar as minhas decisões. Como é bom quando eu medito na palavra, às vezes antes de dormir, né? Esses 30 minutos de palavra tem sido para mim muito bom, muito edificante, né? Quando eu vejo, eu já passei dos 30, né? Eu já tô, caramba, já passei, tava tão bom, tão gostoso, porque uma coisinha vai puxando a outra, né? Um assunto, aí você vai no rodapé da Bíblia, inclusive, não sei se teu óculos está dando para ler a Bíblia, aquela Bíblia lá, né? Mas assim, sabe, são coisas interessantes. De dia sim, de noite eu não enxergo nada. Não, nem só o sangue. Mas, de dia é o quê? Mas assim, você vê que a palavra ela vai trazendo uma paz para você. E hoje o mundo está tão corrido que as pessoas não têm tempo de ler a palavra, falam, né? Não tem tempo de ler a palavra. Ou então lê rápido demais, ou então acha que ler um versículo no Instagram já é o suficiente. E não é, gente, não é. Se você precisa de muita paciência, lê muita Bíblia. Não é verdade, pastor Alexandre? E é engraçado, sabe? Quando você... Por isso que a gente diz a respeito da palavra. Quando você... Nós temos duas ferramentas poderosas, na verdade, tá? É claro, sem esquecer da oração. Mas a oração, quando a Bíblia fala orar sem cessar, então a oração é constante, 24 horas por dia. Eu estou em conexão. Oração é conversa, é comunhão, é relacionamento. Então eu tenho que estar conectado com Deus 24 horas por dia. Então eu vou deixar a oração um pouquinho de lado neste momento. Mas além da oração, eu tenho duas ferramentas poderosas que nós poderíamos chamar de antídotos para a ansiedade. Ok? Para a gente poder neutralizar a toxicidade da ansiedade. Ferramenta número 1, a palavra. Eu desafio você, se você gastar meia hora lendo a palavra e continuar ansioso, significa que você realmente não entendeu o que leu. Porque se você se debruçar sobre a palavra, ela realmente tira a ansiedade. Porque você vai ver, na palavra, ela vai limpando, ela vai tratando, ela vai curando, ela vai ministrando sobre você. A outra ferramenta poderosa é o louvor. Eu desafio você a começar o seu dia. Você sabe aquele dia que você acorda que você não está... Vou usar o português aí popular. Acordou com o pé esquerdo? Eu desafio você a continuar com o pé esquerdo colocando o louvor. Adorando ao Senhor.
Sendo um adorador. Se você começar a ministrar, ouvindo, cantando, ministrando ao Senhor, aquilo também ministra sobre a sua vida, vai acalmando, vai pacificando, vai tranquilizando a sua alma, vai ministrando sobre a sua vida cura. A palavra e o louvor. Ontem eu ainda tive uma experiência, eu fui ler a palavra de Deus, ontem era muito tarde. Então eu fui para os Salmos. Sim. Comecei a ler alguns Salmos. E eu sou de uma geração em que se cantava muitos Salmos. E eu uni as duas coisas. Eu comecei a ler os Salmos e cantá-los. Aquelas canções mais antigas. Você lembra daquele? Isso foi... Pastor Alexandre, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. É verdade, nossa geração cantou muitos salmos. Né? O pardal isso vai casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor. Né? Oh, que saudade. Agora você me levou lá a nostalgia. Uma que eu gosto muito, você começa ali a se debruçar sobre a palavra e aquilo vai trazendo um refrigério, Verdade. um bálsamo sobre a sua vida. Verdade. Aí você começa a ler a palavra, cantar a palavra. Exatamente. E você vai se renovando, você vai se fortalecendo, você vai se alegrando. Mas que é isso? É o Espírito Santo que vai fluindo. Ele vai trazendo a paz, porque o fruto dele é paz. E vai trazendo a paciência no meio da adversidade e no meio da ansiedade. A gente poder vencer essas crises de ansiedade. Porque a ansiedade e tem gente que fica... ela está diária com a gente. É diária. Tem gente que fica assim, tão desorientado. Sim. E é tão simples. Você conectar com Deus, a conexão está na palavra, a conexão está no louvor, sim, numa vida de oração. Isso vai tranquilizando, isso vai acalmando, isso vai aplacando, porque vai neutralizando a toxicidade da ansiedade. Enquanto o inimigo vai... Olha só, pastor Adriano, nós como pastores já ficando já quase muito velhinhos, a gente começa a perceber que existe ansiedade ministerial. Sim. Transformando a igreja numa empresa, como se tivesse que bater meta. Exato. Meta disso, meta daquilo, programação. E nós entramos numa roda viva de programação que nos torna religiosos. E quando a gente vai ver, isso nos afasta e nos torna ansiosos. Você está ansioso pelo próximo evento, você está ansioso pelo evento que está acontecendo, mas você já está programando o próximo, e essas muitas agendas, muitas vezes, tiram de você a paz. Exatamente. E como tem pastores assim, como tem irmãos assim hoje, pastor Alexandre, e é interessante falar sobre essa rotina que a gente tem que ter diária, não só de leitura da palavra, mas de orar sem cessar, e essa rotina que a gente tem de louvor também, porque o que a gente ouve interfere. Eu tenho uma rotina hoje diária, graças a Deus eu consigo, o meu trabalho secular, ele é home office, né? Então eu tenho uma rotina, acordo de manhã, devocional, minha oração, levo a pastora, muitas vezes eu coloco a pastora no carro, já ligo no louvor. Quando eu chego em casa para tomar meu café da manhã, eu já coloco no YouTube, né, numa devocional, e depois só louvor. Aí vai de louvor até meio-dia. Eu vou trabalhando nos louvores, em meio ouvindo louvores, né? Então aqui em casa já tá, o pessoal já entrou nessa rotina. Meu sogro, minha sogra, meu cunhado, quando estava aqui, já entrava na rotina da casa, que era louvor de manhã, a televisão só no YouTube, ligada no louvor. Isso vai trazendo uma paz para nós, vai trazendo um ambiente de paz, né? Um ambiente para a gente poder tomar nossas decisões, pautado na palavra de Deus. Porque senão a gente entra na loucura do mundo, né? Celular, Instagram, não, a gente começa a entrar, né, nessa rotina do mundo, e eu acho que também as crises de ansiedade está por causa disso,
tem jovens e crianças e adolescentes ansiosos, né? Porque elas estão viciadas em smartphones e mundo rápido, não tem concentração na escola, número de TDAH, né, que fala, né, TDAH, que é a distração, não conseguem focar. E isso acontece, tem acontecido na igreja. Pessoas não estão conseguindo focar no culto. O culto, se passar de 1 hora, as pessoas ficam inquietas. Antigamente, dava para você ficar 2, 3 horas no culto. A gente chegava a ficar nisso, né, pastor Alexandre? E a gente não percebia, a gente queria até mais. Hoje, diminuiu-se até o número de vigílias, diminuiu-se o número de pessoas. Para você segurar um jovem hoje é difícil. Para você segurar ele sentado na cadeira é difícil. Então tem que ser. Isso criou. Isso tudo por causa da ansiedade. Porque querem os resultados imediatos. Exatamente. E todo mundo usa como desculpa para esse imediatismo a seguinte expressão: ah, Jesus está voltando. Então, gera uma certa ansiedade, porque Jesus está voltando. Só que há uma diferença entre urgência e pressa. Existe uma urgência da pregação do evangelho porque Jesus está voltando. Ok, mas não com pressa. Nunca Jesus agiu com pressa. E nunca chegou. Lázaro morreu. Lázaro morreu. E Jesus não chegou atrasado. Não saiu correndo. Não saiu apavorado. Não saiu angustiado, desesperado, como dizem os amados nordestinos, aperreado. Não. Ele ainda se demorou 3 dias onde ele estava. Quando chegou lá, Lázaro já estava morto e sepultado. E olha a visão de Marta e a visão de Jesus. Ah, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, João capítulo 11, ainda que morra, viverá. Não precisa ter pressa. Tenha urgência. E qual é a nossa urgência, pastor Adriano e demais irmãos? A nossa urgência é a seguinte: Cristo em nós, esperança da glória. A nossa urgência é para que Ele esteja em nós. E isso nos basta. Ah, mas eu estou com pressa de ser curado. Senhor, Senhor, Senhor. Por 3 vezes Paulo pede ao Espírito Santo que elimine dele um espinho na carne. E o Senhor diz a ele: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Você só precisa da minha graça. Só que aí é que está o problema. Quem tem pressa não tem graça. Exatamente. Quem tem ansiedade não tem graça. E quem não tem graça cai em desgraça. Exatamente. Então o que é que nós precisamos cultivar? Só que é cultivo. Esse é o motivo pelo qual até os relacionamentos hoje se tornaram instantâneos. São relacionamentos macarrão instantâneo. Quer que fique pronto em 3 minutos. Amados irmãos e irmãs, casado aí há 12 anos, eu ainda percebo que eu estou começando a conhecer minha esposa. Por quê? Porque relacionamento se constrói. Para que se colha, se planta. E para que se plante, existe tempo determinado. Não é instantâneo, não é automático, não é programático. Comer fruto verde. Tem gente comendo fruto verde, né? Fruto nem amadureceu. Né? Tem gente que já está projetando a aposentadoria e nem começou a trabalhar. É verdade, é verdade. Quando que eu posso me aposentar? Nada contra as previdências privadas para dar aquele up financeiro. Ok, não é isso que eu estou falando. Não estou falando de administração financeira. Mas pera, viva cada fase. Tem gente que está sempre na próxima fase e não vive o hoje. Ora, ansiedade não é excesso de futuro? Não, tem que pensar no futuro. Tem que pensar. Não. O futuro está nas mãos do Senhor. Eu projeto, mas a própria Bíblia diz várias vezes lá em Provérbios
que a resposta vem do Senhor. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o final deles é ruína. Então, peraí, vá com calma. E é mais difícil frear o jovem, porque ele está a 300 por hora. Exatamente. E quando eu acho interessante, pastor Alexander, que a gente começa a olhar nos homens de Deus, nos pastores, assim, que são nossas referências como homens de Deus, né? São poucos, mas ainda tem. A gente vê uma serenidade, uma paciência em fazer. Cara, acho que esse cara não tem problema, né? Mas não é, a experiência dele, a experiência da palavra, a intimidade com a palavra, que eles têm problemas, mas eu fico assim, olhando, cara, e vendo por esses homens sobem no púlpito, falo assim, Senhor, eu quero ser esse homem, passar para os meus filhos essa paciência, passar para as pessoas que me vê também como um pastor, essa paciência, né? É tão bom você trazer uma palavra serena, que as pessoas veem aquela credibilidade que você está passando paz, né? Que você conhece o Deus de paz. Então você tem intimidade com o príncipe da paz. Então quem tem intimidade com o príncipe da paz, ele terá paciência. Ele não vai ser ansioso. Ele vai vencer a ansiedade. Ele vai lançar a ansiedade aos pés de Jesus. Então, quanto mais convívio a gente tem com o príncipe da paz, quanto mais convívio a gente tem, quanto essas meia hora de convívio com a palavra de paz, mais paz nós vamos ter para dar. E vamos ter paciência e vencer esse mundo de ansiedade. E assim, eu não quero mais comer macarrão instantâneo. Eu não quero mais, já parou o tempo de miojo. Não vai fazer bem, a quantidade de sódio é muita, estou com pressão alta. Eu prefiro esperar o macarrão italiano, aquela massa italiana, aquele molho caseiro, porque isso vai saciar. Isso poucos vão comer. Macarrão instantâneo está aí para quem quiser, mas o italiano é só para quem tem paciência. E eu quero comer o melhor dessa terra. E eu quero que você que está assistindo essa live, você tem que comer o melhor desta terra, como diz o livro de Isaías. Crede no Senhor Jesus, crede no Senhor e seus profetas, e comereis o melhor desta terra. E o melhor, ele não é rápido, né, pastor Alexandre? O melhor está no tempo de Deus, não está no nosso. Tem muita gente se equivocando. Aí é o velho embate entre Kairos e Cronos, né? Tempo de Deus e tempo do homem. E tem gente querendo colher as coisas antes da hora. Amados, existe o tempo certo para colher e existe a fase certa para viver. Não adianta você querer viver a melhor idade, lá, depois dos 60, com 20. E não adianta quem está na melhor idade querer ter a vida dos 20. Não dá certo. Então tenha paz, tenha calma, segura a onda. Tira o pé um pouquinho. Respira. Você quer uma dica interessante? Não dê respostas imediatas. Não decida imediatamente. Amados, eu que já estou com certos cabelinhos brancos na barba e já uns outros faltando na cabeça, procuro me aconselhar com pessoas antes de tomar decisões. Procuro conversar. Aos casados, o primeiro conselheiro é sempre o cônjuge. Não tome decisões sozinho. Aos mais jovens, o melhor conselheiro são os pais, que já passaram por tudo que você está passando. Por mais que você ache que eles são careta, estão fora de moda, eles já passaram tudo que você está passando. Quanto aos pastores, procure pastores mais experientes. Busquem o conselho de pastores. Porque o conselho, além de muita coisa, ele também é conselho. Para quê? Para ter conselho. É claro que eu tenho que tomar cuidado onde é que eu busco os conselhos, né? Não vá buscar conselhos na Mãe de Iná, por exemplo, por favor. Pastor, a Mãe de Iná Mas fazendo aqui só... Mãe de Iná é antiga, você está pegando essa época aí. Eu esqueço. A gente, poucos conhecem a Mãe de Iná. Para que os jovens estão chegando agora, a Mãe de Iná era uma vidente
na década de 90, né, eu acho, né? Era isso, né, Marcelo? É, é, Essa... é, já tem um tempo que ela morreu. Ela Mas morreu, assim, então vamos para a Bíblia. Elimazo, o mágico, assim, ele era o que dava conselho para o procônsul. Quando Paulo chega, ele repreende. Por quê? Porque o procônsul estava buscando conselho com o mago. Não, 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 procônsul, eu tenho algo melhor para lhe oferecer, eu tenho Cristo. Amados, está na hora de você se aconselhar. Isso na vida da igreja é fundamental. Busque o seu líder. Busque o seu pastor, a pastora, enfim. Não tome decisões sozinho. Não ande sozinho. Não se precipite. E o que leva a tudo isso? É a ansiedade. Tem que ser tudo para ontem, tudo para ontem, tudo para ontem. Eu pego no pé do meu filho, tem 18 anos, eu pego no pé, falo, escuta, vai com calma, cara. porque... Você, tá, conta quantos 18 anos eu já tive. Calma. E outra coisa, pastor, aquilo que a gente estava falando no começo da live, a gente está tão preocupado em colher que a gente deixa de plantar. A gente, cara, fala assim, todo dia eu tenho que plantar algo. Tem que plantar algo na vida de alguém. Na verdade, a gente esquece que o evangelho é isso, é plantar na vida do outro, né? A gente está plantando às vezes para nós mesmos. Por isso a gente fica tão ansioso. Agora, nesse tempo para cá, Deus tem me dado uma visão de que realmente, se eu quero bênçãos para mim, eu tenho que plantar para o meu irmão. Então, essa é a visão. E aí, em vez de gerar ansiedade, é tão bom a gente plantar na vida do irmão, é tão bom a gente ajudar quem precisa e ajudar da maneira, no seu propósito. Acho que isso que faz de nós vivenciarmos o propósito e evitarmos crises. Nós estamos tão preocupados em... Tem tanta gente preocupada em ganhar dinheiro, tanta gente preocupada em melhorar de vida, em comprar a casa dos sonhos. Eu acho que é normal, é uma preocupação normal. Mas o nosso propósito não é esse. Nosso propósito é plantar na vida do irmão, é plantar na vida das pessoas. Nós, como pastores, nós temos esse desempenho em plantar a palavra. Planta a palavra. Esse desafio que o senhor está fazendo, de 40 dias, você está plantando a palavra. Esse é o nosso maior desafio, é plantar na vida dos outros. O que o senhor vai colher com isso? Plantando a palavra no coração dessas pessoas. Você vai colher lá na frente, quando algum dia alguém falar e falar assim, cara, se eu estou hoje aqui, se hoje sou um pastor, é porque eu olhei o pastor Alexandre, eu olhei o pastor Adriano e vi, caramba, ele plantou a palavra no meu coração. Então, tem coisa melhor que isso? Tirar vidas da ansiedade. Então, o que eu tenho que falar para você que está ouvindo essa live, nós estamos plantando essa semente no teu coração. A gente não, eu tenho problemas. Pastor Alexandre, o senhor tem problemas? A gente não deixa de A plantar. coleção deles tem de todos os formatos, tamanhos, cores, tem E não é vários. por isso que a gente Dá vai, para escolher. e não é por isso que a gente vai parar de plantar. Todo dia a gente está plantando. Na expectativa de que estou plantando isso, então eu vou colher, cara. Eu vou colher. E aí a gente vai vencendo a ansiedade. A ansiedade se vence com a palavra. A ansiedade se vence conversando com Deus de paz. A ansiedade se vence caminhando todo dia com o príncipe da paz. Amém? Amém. Eu creio que nós precisamos ir na contramão. O mundo está caminhando para o abismo. E um dos foguetes que impulsiona para o abismo é a ansiedade. Nós temos que ir na contramão. Enquanto o mundo tem ansiedade, nós temos paz. Amém. Não significa que não tenhamos problemas. Exatamente. Escuta uma coisa que eu vou lhe dizer, meu amado irmão, minha amada irmã que nos acompanha. Paz não é a ausência de problemas. Paz é resultado de uma convicção. Ou seja, presta
atenção. Daniel capítulo 3, nós temos 3 jovens com um baita problemão. Rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua e disse que a hora que tocasse, todo mundo tinha que se curvar e adorar a estátua que ele tinha mandado edificar. O que aconteceu? Quando tocou os instrumentos, todo mundo se curvou, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois você lê também mais uma dica, Daniel capítulo 3, do teu desafio. Só para você ficar com vontade de ler, tá bom? Aí o rei ficou bravo, mandou chamar os 3, escuta, eu vou dar outra chance para vocês, eu vou mandar tocar os instrumentos de novo para vocês se curvarem. E se vocês não se curvarem, vocês vão para a fornalha. Eles tinham um problema. E aí, olha a resposta que eles dão para o rei. Porque o rei ficou bravo. Porque eles não iam se curvar. O rei ficou bravo. Eu quero ver quem é o Deus. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Querido, se você acha que tem problema, quando você toma uma posição, o problema fica 7 vezes pior. A fornalha era um problema, e ficou 7 vezes pior. Porque o rei mandou aquecer 7 vezes mais do que o habitual. Só para você ter uma ideia, aquela fornalha era fornalha para fundição de ferro. Atingia mais de 1000 graus Celsius. É calor para mais de metro. O que aconteceu? O rei ficou bravo. Ele disse assim, eu quero ver quem é o Deus que há de livrar vocês das minhas mãos. E Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, olha, rei, quanto a isso nós nem temos o que te dizer. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser nos livrar, ele não vai nos livrar. Mas uma coisa nós sabemos, não iremos adorar a estátua. Eles estavam com um problemaço, mas eles estavam em paz. Porque eles estavam com o quarto homem, que é o príncipe da paz. Estar com... Quarto homem, inclusive, que se materializou dentro da fornalha. Exatamente. Então, a conclusão que a gente tira disso tudo, pastor Alexandre, é que a gente só vai estar em paz quando a gente andar com o príncipe da paz. Não tem outro jeito. Com quem você está andando? Com quem está te dando conselhos? Então, toda vez que eu me aconselho na palavra e ando com a palavra e tenho uma comunicação com o príncipe da paz, ele vai me dar paz. E nós precisamos dessa paciência para a gente vencer a ansiedade do dia a dia, a ansiedade do mundo, a ansiedade que tem roubado a paz nos corações. Amém. Glória a Deus. Rapaz, olha, já são 9 horas. O negócio é muito rápido aqui. A gente vai fazer uma vigília, pastor. Qualquer dia desse, vamos ter uma vigília aí, para a gente poder ficar batendo esse papo tão bom, que tem ajudado pessoas. Se você foi abençoado aí, diga amém, dá um amém aí para nós aí com essa palavra, para a gente incentivar a gente aí a levar essa palavra. Eu vou pedir para o pastor Alexandre fazer essa oração, trazendo amém. No meio da ansiedade, trazendo a paciência. E a paciência é gerada através do Espírito Santo de Deus. Através que essa paciência entre na tua casa agora, no teu lar, na tua família, para você tomar uma decisão. Você está com falta de paciência porque você está enfermo, porque essa enfermidade não vai embora logo. Você está sem paciência porque teu casamento está ruim, teu relacionamento, tua área financeira. Vamos pedir para o príncipe da paz entrar agora e te dar a paz que você precisa. E deixar esse desafio, né, pastor Alexandre? De continuar a leitura, meia hora de palavra todo dia. Pastor, eu não tenho tempo, não dá, minha vida é corrida. 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço e 10 minutos à noite. Eu acho que não são 10 minutos para você. Você fica 10 minutos no celular. Tão fácil. Ficar 10 minutos no celular é a coisa mais fácil no Instagram. Só rolando o feed. Então, ficar 10 minutos na palavra de manhã, 10 minutos na palavra no almoço, 10 minutos na palavra à noite. E acabando essa live, vai para a palavra. Glória a Deus. Amém, pastor Alexandre? Vamos orar? Amém. Vamos orar. Só quero deixar uma dica para você. Ansiedade gera medo. Ansiedade produz medo. Paciência gera paz. Os ansiosos têm medo do que vai acontecer. Quem tem paciência
consegue paz em meio à tempestade. Por quê? Porque ele tem convicção e ele sabe esperar o tempo de Deus. Aleluia, eu preciso, eu quero esperar. Se você tem lidado com medo, é porque você tem sofrido a ação tóxica da ansiedade. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Se você tem andado com medo, você pode ter certeza que tem sofrido com ansiedade. E nesta noite, eu creio que Deus tem para você um antídoto para desbaratar todo medo, colocando paciência no seu coração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso gera paz. Deus ouviu o meu clamor, isso gera paz. A convicção, Deus ouviu o meu clamor, e nós vamos clamar agora. Amém. E se 2 ou 3 ligarem, concordarem a respeito de um assunto aqui na terra, vai ser ligado lá no céu. Então, vamos tomar juntos posse disso, para que você seja livre, para que você possa avançar, para que você possa conquistar, para que você possa viver o que Deus tem para a sua vida na plenitude e não por meio de migalhas. Se você tem andado com medo, esta noite é noite de você ser livre. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra esclarece, a tua palavra enriquece, a tua palavra fortalece e a tua palavra nos anima a prosseguir. Senhor Jesus, nós te bendizemos pela palavra liberada nesta noite, nesta mentoria. Em nome de Jesus, nós colocamos todas essas vidas diante do teu altar, a fim de que hoje seja liberado um romper pela fé, trazendo paz. E esta paz que excede o entendimento, simplesmente neutralize a ação tóxica da ansiedade que tem afligido cada amado nosso irmão e irmã conosco ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, ministra, Pai, da parte do Senhor, da parte do Espírito Santo que é consolador, ministra, Senhor, uma porção poderosa, uma unção específica, uma unção graciosa e repleta de shalom, dando lugar à tranquilidade que lança fora o medo e que aniquila a ansiedade. Finalmente, Pai, eu te peço, ensina-nos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade. Ensina-nos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. Eu posso testificar, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Ajuda-nos, porque somos carentes de Deus. Ajuda-nos, porque somos dependentes do Senhor e queremos andar do modo digno da vocação para a qual fomos chamados. Aleluia. Nós oramos, abençoamos o pastor Adriano, pastora Carol, ministramos sobre a sua casa, seus filhos, seus sogros, sobre toda a família, sobre a igreja Casa do Pai. Nós ministramos as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor, sobre eles. E repreendemos toda ação contrária, toda armadilha, toda e qualquer investida do inimigo, caia por terra em nome de Jesus. Que eles possam, debaixo da tua graça, prosseguir como Paulo dizia, prossigo para o alvo, até atingir a estatura do varão perfeito. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém.
Amém. Glória a Amém. Deus, aleluia. Pastorzão, mais uma vez agradeço aí, meu amigo, pastor Alexander. Agradeço vocês, aí, irmãos, que estão com a gente nessa live. Se você não segue o pastor Alexander, siga lá o pastor Alexander. Se você não segue o pastor Adriano, segue o pastor Adriano também, que sempre a gente está postando coisa boa aí para enriquecer, tem aprendizado da palavra de Deus. A gente está postando coisa do céu aí. E se você ainda não entrou no nosso desafio de 30 minutos de palavra por dia, começa hoje, não tem problema, começa hoje. Eu quero partir de hoje, 30 minutos de palavra por dia na minha vida, para em nome de Jesus vencer a ansiedade e vencer as minhas crises. Amém? Vamos Amém. na página. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Alexander. Shalom. Tamo junto. Shalom para todos aí, graça e paz, queridos. Muito obrigado e até quarta-feira a nossa live aí de mentoria de discipulado cristão, em nome de Jesus. Amém. A paz.